Como ter um relacionamento saudável? Reflexão para os casais. Você já sentiu que o amor muda com o tempo? Que aquilo que antes era leve, de repente, parece mais difícil de manter? Ou que por mais que exista sentimento, às vezes parece que algo se perdeu no meio do caminho? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, esse vídeo é para você. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também acredita que amar é uma escolha diária. Isso ajuda o canal a crescer e mostra que você quer aprender a construir um amor mais maduro e verdadeiro. Muita gente acredita que o amor é um sentimento mágico, que surge do nada e se mantém sozinho. Mas a verdade é que o amor precisa ser cuidado. Ele nasce do encanto, mas só sobrevive com atitude. Amar não é sorte, é construção. Não é sobre esperar o outro mudar, é sobre escolher crescer junto. Com o tempo, o amor deixa de ser impulso e passa a ser decisão. No começo, é o coração que fala. Depois, é a consciência que escolhe continuar. Um relacionamento saudável não é o que nunca tem problemas. É o que aprende a enfrentá-los sem perder o respeito. É quando duas pessoas decidem se manter unidas, mesmo quando a fase não é boa. O amor verdadeiro não é aquele que vive de intensidade, mas o que aprende a ter constância. É o amor que não grita, mas permanece, que não exige, mas acolhe, que entende que nem todos os dias serão fáceis, mas que todos os dias valem o esforço. E é sobre isso que vamos conversar hoje, sobre o amor que amadurece, que entende, que perdoa e que, acima de tudo, escolhe ficar. Porque o amor que dura não é o mais bonito, é o mais consciente. Quando o amor deixa de ser instinto e vira escolha. Todo relacionamento começa com o encanto. A pessoa aparece, o coração acelera, o olhar brilha e tudo parece fazer sentido. No início, o amor é instinto, é emoção pura. A gente quer estar junto o tempo todo, quer descobrir cada detalhe, quer sentir aquele frio na barriga que parece prova de algo maior. Mas o tempo passa e esse instinto vai mudando de forma. O que era impulso precisa se transformar em decisão. É aqui que o amor deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser uma escolha consciente, feita todos os dias. É nesse ponto que muitos casais se perdem. Acham que o amor esfriou, quando na verdade ele apenas amadureceu. O que antes era intensidade vira calma. O que era expectativa vira realidade. E é na realidade que o amor mostra se é de verdade. Porque o amor instintivo é fácil, ele acontece. O amor escolhido exige esforço, paciência e comprometimento. Ele pede que a gente fique mesmo quando seria mais fácil ir embora, que a gente entenda mesmo quando não concorda, que a gente cuide mesmo quando está cansado. Amar alguém de forma saudável é entender que o outro não está aqui para completar, mas para caminhar junto. É aceitar que haverá dias bons e dias ruins, momentos de alegria e momentos de dúvida. O amor que sobrevive é aquele que não se deixa guiar só pela emoção, mas pela decisão de permanecer, crescer e reconstruir quando for preciso. Um relacionamento saudável não é aquele onde tudo dá certo, mas aquele onde ambos decidem fazer dar certo. É quando o casal entende que o amor não é linha reta, é curva, desvio, recomeço. É quando os dois olham para a mesma direção, mesmo que às vezes estejam cansados. Quando escolhem conversar em vez de gritar, escutar em vez de julgar e cuidar em vez de se afastar. O instinto quer vencer discussões, o amor quer manter o vínculo. O instinto quer ter razão, o amor quer ter paz. O instinto busca prazer, o amor busca propósito. A diferença entre um amor passageiro e um amor duradouro está exatamente nessa escolha diária. Continuar amando quando o sentimento não é mais fácil, quando a rotina pesa, quando o outro mostra o lado imperfeito.
Amar não é esperar que o outro te faça feliz o tempo todo, é decidir ser presença mesmo quando o outro está em silêncio. É reconhecer que o amor verdadeiro não nasce pronto. Ele se constrói na convivência, no perdão e no respeito. Um amor saudável não precisa ser intenso o tempo todo. Ele precisa ser sincero. Ele não vive de promessas, vive de atitudes. Com o tempo, você percebe que o amor maduro não tem a pressa do começo, mas tem a firmeza de quem sabe o valor do que tem. É quando a chama não queima, mas aquece. Quando o cuidado não sufoca, mas conforta. Quando o amor não é mais sobre o que você sente, mas sobre o que você escolhe fazer, mesmo quando sente menos. E é isso que diferencia os casais que permanecem dos que se perdem. A capacidade de entender que o amor é movimento. Que ele vai mudar de forma, vai exigir ajustes, paciência e, acima de tudo, consciência. Amar alguém não é se deixar levar apenas pelo coração, é envolver a mente, o corpo e a alma nessa escolha. É estar presente mesmo quando o brilho inicial se apaga, porque o que passa é o encanto, mas o que fica é o compromisso. No fim, o amor mais bonito não é o que acontece por acaso, é o que continua mesmo quando o acaso já passou. É o que sobrevive aos dias difíceis, aos silêncios, às falhas. Porque quem ama de verdade entende que o amor não precisa ser perfeito para ser real. Só precisa ser escolhido, um dia de cada vez. O peso invisível das expectativas. Todo relacionamento começa com um sonho. A gente imagina como vai ser, cria planos, projeta o futuro e, sem perceber, coloca o outro dentro de um papel que talvez ele nunca tenha prometido cumprir. É natural esperar, mas o problema é quando a expectativa se torna uma cobrança silenciosa. É aquele olhar que quer ser adivinhado, aquela carência que quer ser suprida sem ser dita. Aos poucos, o amor começa a se encher de frustrações pequenas, que se acumulam até virarem distância. As expectativas invisíveis são como fios que apertam devagar. No começo, quase não se sente. Mas com o tempo, elas sufocam. Esperamos que o outro entenda nossas dores, saiba o que sentimos, perceba o que queremos, sem precisar falar. E quando isso não acontece, a mente cria histórias. Ele não se importa. Ela mudou. Ele não me ama mais. Só que o problema, muitas vezes, não está na falta de amor, mas na falta de clareza. O amor saudável nasce da transparência. Ninguém pode oferecer o que não sabe que o outro precisa. Guardar tudo, esperando que o outro adivinhe, é como jogar um jogo onde ninguém sabe as regras. E ainda assim, cobramos vitória. Quando aprendemos a dizer o que sentimos sem medo, o relacionamento respira. A comunicação se torna ponte, não muro. Falar não é reclamar, é construir entendimento. Há quem ache que dizer o que quer é sinal de fraqueza, mas é o contrário, é coragem. Porque abrir o coração é se expor, é mostrar vulnerabilidade. E é justamente aí que o amor cresce, porque o outro não pode cuidar daquilo que você esconde. Quando você fala, o outro entende. Quando você se cala, o outro imagina. E a imaginação, quase sempre, cria monstros que nem existem. Relacionamentos começam a adoecer quando as expectativas superam a realidade. Quando o que idealizamos pesa mais do que o que vivemos. Quando cobramos perfeição de alguém que, assim como nós, também está aprendendo a amar. O amor saudável não é cego às falhas, ele as aceita. Ele não espera a perfeição, espera a verdade. E a verdade é que ninguém vai te amar exatamente como você imagina, mas pode te amar com sinceridade, se você deixar ser quem é. O peso invisível das expectativas se torna leve quando o amor aprende a dialogar. Quando, em vez de acusar, se pergunta. Quando, em vez de cobrar, se compartilha. Quando, em vez de exigir, se explica.
Eu me senti assim quando aconteceu isso. Eu preciso que você me ouça agora. Eu não quero brigar, quero entender. São frases simples, mas poderosas. Elas trocam a defesa pela empatia. Um relacionamento saudável é feito de acordos sinceros, não de adivinhações. É quando cada um entende que o outro não está ali para completar vazios, mas para caminhar ao lado. E caminhar junto exige ritmo, escuta e disposição para ajustar o passo quando for preciso. Quando as expectativas são ditas, o amor ganha clareza. E quando há clareza, há paz. O amor que amadurece entende que o outro não tem obrigação de atender todos os seus desejos. Ele aprende a se alegrar com o que o outro oferece de forma genuína. Aprende a agradecer o esforço, mesmo que o resultado não seja o ideal. Aprende que reciprocidade não é igualdade, é presença. As maiores frustrações de um casal não vêm do que o outro faz, mas do que esperávamos que ele fizesse. Por isso, o segredo não é esperar menos, é esperar o que é real. Amar alguém de verdade é aceitar que ele vai errar, vai esquecer, vai mudar, e ainda assim escolher permanecer. Porque a base do amor saudável não é a perfeição das respostas, é a sinceridade das intenções. Quando o amor é leve, não há espaço para cobranças disfarçadas. Há espaço para conversas que curam, olhares que explicam, gestos que mostram o que as palavras não conseguem dizer. E quando isso acontece, as expectativas deixam de ser peso e se tornam pontes. Pontes que unem o que antes separava. O que realmente significa estar presente. Muitas pessoas confundem presença com proximidade. Acham que estar ao lado é suficiente, que dividir o mesmo espaço é o mesmo que dividir a vida. Mas não é. Estar presente não é estar perto fisicamente, é estar inteiro emocionalmente. Quantos casais vivem sob o mesmo teto, mas estão distantes por dentro? Dormem lado a lado, mas cada um carrega seus pensamentos, suas dores e suas solidões sem se encontrar no olhar do outro. O amor saudável nasce quando duas pessoas aprendem a estar presentes de verdade. Quando o tempo juntos deixa de ser apenas convivência e se torna conexão. Não adianta ter tempo se o coração está ausente. O que mantém o vínculo vivo não é a quantidade de horas que passam juntos, mas a qualidade dos momentos em que realmente se enxergam. Estar presente é escutar sem interromper, é olhar sem distração, é perceber o que o outro sente mesmo quando não diz nada. A presença tem poder curativo. Às vezes, o outro não precisa de conselhos, só de companhia. Só de saber que você está ali, disposto a ouvir, sem querer consertar nada. Esse tipo de presença acalma, fortalece e reconstrói. É a presença que diz: eu não sei o que você sente, mas estou aqui para sentir junto. Essa é a essência de um relacionamento saudável, quando o amor não tenta resolver o outro, apenas o sustenta. Vivemos num tempo em que tudo é rápido. As conversas se resumem a mensagens, os momentos a fotos, e o toque é substituído por notificações. Mas o amor precisa de pausa. Ele precisa de presença de verdade, daquelas que exigem atenção. Porque o amor não sobrevive em meio à distração. Nenhum "eu te amo" compensa a ausência de um olhar sincero, de um gesto atento, de um "estou com você" que vem do coração. Estar presente é também saber quando se afastar de tudo o que distrai, para se aproximar de quem importa. É desligar o celular, é olhar nos olhos, é sentir o tempo junto, é entender que o relacionamento precisa de momentos de presença total, sem máscaras, sem pressa, sem multitarefas. Amar alguém de verdade é dar o presente mais raro de todos, o seu tempo inteiro. A ausência emocional destrói aos poucos.
O outro começa a se sentir invisível, ignorado, como se o amor tivesse se tornado automático. É aí que nascem as dúvidas, as inseguranças, o medo de não ser mais importante. E o mais triste é que muitas vezes não é falta de amor, é falta de presença. Porque o amor continua ali, só que perdido no meio da rotina. O amor maduro entende que estar presente é uma escolha diária. Mesmo cansado, você pode escolher olhar com atenção, ouvir com empatia, tocar com intenção. Pode escolher estar ali não apenas por obrigação, mas por amor. Um relacionamento saudável é feito de momentos simples, mas cheios de significado. Uma conversa sem pressa, um abraço demorado, um silêncio confortável. É nesses pequenos gestos que o amor se renova. A verdadeira presença transforma o ambiente. Ela traz segurança, paz e confiança. Ela diz sem palavras: você não está sozinho. E quando alguém sente isso, o relacionamento muda de nível. Porque o amor deixa de ser apenas uma palavra e se torna uma experiência. Amar é estar. É permanecer mesmo quando o outro não tem nada para oferecer, além da própria fragilidade. Quando você aprende a estar presente, o relacionamento deixa de ser rotina e se torna um refúgio. É ali que o amor encontra descanso, porque a presença sincera vale mais do que qualquer grande declaração. Ela não precisa de plateia, não precisa de prova. Ela se mostra no dia a dia, no cuidado, na escuta, no olhar que entende sem precisar falar. E quando dois corações aprendem a estar realmente presentes um para o outro, o amor deixa de ser apenas companhia e passa a ser casa. Quando o cuidado se transforma em controle, todo amor começa com o desejo de proteger. Queremos ver o outro bem, queremos que nada o machuque, queremos cuidar de tudo que possa ameaçar essa relação. E é bonito esse instinto, porque ele nasce do carinho. Mas o perigo começa quando o cuidado atravessa a linha do respeito e vira controle. Quando o amor deixa de ser abrigo e começa a ser prisão, quando o "eu só quero o seu bem" se transforma, sem perceber, em "eu quero que você faça do meu jeito". No começo, o controle parece cuidado, é aquela preocupação constante. Você já chegou? Com quem está? Por que não respondeu ainda? No fundo, há medo. Medo de perder, medo de ser trocado, medo de não ser suficiente. Mas o amor que vive com medo se torna sufocante. Quando uma relação é construída sobre o controle, ela perde a leveza. E o que antes era atenção vira vigilância, o que era carinho vira cobrança, o que era presença vira dependência. Amar alguém não é querer moldar essa pessoa à sua imagem. É permitir que ela continue sendo quem é, mesmo dentro da relação. Um amor saudável é aquele que protege sem prender, que cuida sem sufocar. Porque o verdadeiro cuidado liberta, ele confia. Ele entende que para o outro florescer, precisa de espaço. O amor controlador, por outro lado, se move pela insegurança. Ele quer ter certeza o tempo todo, quer garantia, quer controle total. Só que o amor não é controle. O amor é confiança. O que muitos chamam de ciúme é, na verdade, falta de autoconfiança. É o medo de perder o que se ama sem perceber que, ao tentar prender, o amor se afasta. Quando a relação passa a ser cheia de regras, de desconfiança e de culpa, ela deixa de ser um lugar de paz e vira um campo de tensão. E o amor não sobrevive onde há medo. Ele precisa de liberdade para respirar, para existir de verdade. Um relacionamento saudável é feito de espaço e presença na medida certa. É quando os dois sabem que pertencem um ao outro, mas ainda assim são livres para ser quem são. O amor não deve pedir para mudar a essência de ninguém. Ele inspira a crescer, não obriga a se moldar, porque o amor verdadeiro não quer te transformar em algo diferente, quer apenas te ver inteiro.
Quando o cuidado vira controle, o afeto perde a autenticidade. Tudo começa a ser medido, vigiado, pesado. As conversas viram interrogatórios, as saídas viram motivos para briga, o celular vira prova de lealdade. E aos poucos, o que antes era segurança vira medo. Quem ama de verdade não quer um prisioneiro, quer um parceiro. Quer alguém que escolha ficar, e não alguém que fique por obrigação. Aprender a cuidar sem controlar é um dos maiores desafios de um relacionamento maduro. É aceitar que o outro tem história, tem vontades, tem o direito de ter momentos sozinho. Que amar não é estar junto o tempo todo, é saber que mesmo distante há respeito. A confiança é o alicerce invisível que sustenta o amor. Sem ela, tudo desaba. O cuidado saudável é leve. Ele pergunta sem invadir, oferece sem impor, apoia sem dominar. Ele faz o outro se sentir seguro, não vigiado. Quando o amor amadurece, ele entende que estar junto não é estar em cima, é estar ao lado. Que o outro não precisa ser controlado para ser fiel, precisa ser valorizado para querer ficar. O amor verdadeiro não teme o espaço, porque sabe que a liberdade aproxima. Quando há respeito e confiança, não existe medo de perder, porque o vínculo é real. Amar é permitir que o outro seja ele mesmo, sem medo de que isso te ameace. É entender que duas pessoas livres escolhem melhor uma a outra do que duas pessoas presas tentando se segurar. Por isso, se o cuidado que você oferece começa a causar medo, ansiedade ou culpa, talvez ele já tenha virado controle. E o primeiro passo para curar isso é reconhecer. O amor não precisa de grades, precisa de confiança. O amor saudável não diz, você é meu. Ele diz, sou seu também, por escolha. E é essa liberdade que torna o amor forte, porque só o que é livre pode durar. A rotina que pode salvar o amor. Muitos acreditam que a rotina é o vilão dos relacionamentos, o responsável por apagar o encanto, esfriar o desejo e transformar o amor em monotonia. Mas a verdade é que não é a rotina que destrói, é o descuido dentro dela. A rotina, quando bem vivida, pode ser a base mais sólida do amor, porque ela traz o hábito da presença, o conforto da previsibilidade e o aconchego de saber que o outro está ali, todos os dias, mesmo quando o mundo lá fora muda. No início, tudo é novidade. Cada encontro é uma descoberta, cada gesto parece especial. Mas com o tempo, o novo vira comum, e o comum começa a aparecer sem graça. É nesse momento que muitos confundem estabilidade com tédio. Acham que o amor acabou porque já não há aquela euforia de antes. Só que o amor verdadeiro não precisa de fogos de artifício todos os dias. Ele precisa de constância, de uma rotina feita de gestos simples que, repetidos com intenção, mantêm o vínculo vivo. A rotina pode salvar o amor quando é usada para nutrir a relação. Um café compartilhado pela manhã, uma mensagem durante o dia, um toque carinhoso antes de dormir. Pequenas ações que dizem, eu ainda me importo, mesmo sem precisar falar. Esses rituais diários criam segurança emocional. Fazem o outro se sentir visto, lembrado, valorizado. É no simples que o amor encontra morada. Mas quando a rotina é vivida no automático, o amor começa a se perder. O toque vira obrigação, a conversa vira ruído, o olhar se torna distraído, a relação se transforma em convivência sem conexão. E o mais perigoso é que essa desconexão não acontece de repente. Ela acontece devagar, entre um dia e outro, quando paramos de perceber o valor do que temos. É por isso que o amor precisa ser renovado todos os dias, mesmo dentro da rotina. Um relacionamento saudável não é o que foge da rotina, mas o que aprende a colocar amor dentro dela. Porque o que cansa não é a repetição, é a ausência de sentimento na repetição.
A rotina não mata o amor quando há presença, humor, curiosidade e vontade de continuar descobrindo o outro. É possível fazer do comum algo especial quando há intenção. Quando o beijo de bom dia é dado com carinho, quando o olhar é atento, quando o toque ainda carrega significado. Amar é entender que o extraordinário se constrói dentro do simples. Que os grandes momentos do amor não estão só nas viagens, nas surpresas ou nas datas especiais, mas nas pequenas repetições diárias que constroem a história a dois. A rotina pode ser o lugar onde o amor descansa e se fortalece, se houver consciência e gratidão. O segredo é não deixar o relacionamento virar uma paisagem que se olha sem ver. É manter viva a curiosidade, o interesse, o gesto de cuidado. É lembrar que o amor precisa de alimento diário, e esse alimento é atenção. O amor não pede grandiosidade, pede constância. Pede que você olhe o outro não como alguém garantido, mas como alguém que ainda merece ser conquistado. A rotina saudável é aquela em que há espaço para leveza, para rir de pequenas coisas, para conversar sobre o dia, para dividir silêncios sem desconforto. Quando a relação encontra equilíbrio dentro da rotina, o amor deixa de ser algo que depende de momentos marcantes e passa a ser algo que se sustenta nas pequenas certezas. O amor maduro não foge da rotina, ele a transforma. Ele entende que o que mantém dois corações juntos não é o inédito, mas o cuidado que permanece mesmo depois que tudo já é conhecido. Amar é continuar enxergando beleza no que é repetido. É agradecer pelo simples fato de ainda poder dividir o cotidiano com quem você escolheu. Porque o amor, quando amadurece, não precisa mais ser novidade para ser emocionante. Ele se torna paz. E essa paz só existe quando a rotina é vivida com propósito. Quando cada gesto, por menor que seja, é feito com o desejo de manter o vínculo vivo. No fim, não é a rotina que apaga o amor, é a falta de amor dentro da rotina. E quando há amor em tudo o que se repete, o cotidiano deixa de ser comum e passa a ser sagrado. A ferida da comparação. Poucas coisas corroem tanto um relacionamento quanto a comparação. Ela entra de forma silenciosa, quase imperceptível, e começa a mudar a forma como olhamos para quem amamos. Às vezes surge quando olhamos casais nas redes sociais, sorrindo, viajando, vivendo o que parece um amor perfeito. Outras vezes, nasce de lembranças do passado, de um ex que fazia algo diferente, ou de amigos que parecem se entender melhor. Mas toda vez que a comparação aparece, ela destrói a autenticidade. Porque onde há comparação, o amor começa a deixar de ser real e passa a ser medido. Comparar é um veneno sutil. No começo, parece inofensivo, mas aos poucos muda o tom das conversas, altera o olhar, cria distâncias. Você começa a desejar que o outro seja alguém que ele não é. Começa a enxergar faltas em vez de qualidades, começa a exigir de forma indireta. E quando o amor vira disputa, perde sua essência. O outro deixa de se sentir suficiente e você também. Porque a comparação nunca traz paz, ela sempre traz escassez. O amor saudável não busca ser o melhor, busca ser verdadeiro. Cada casal tem seu ritmo, sua história, suas dores e conquistas. Nenhuma relação é igual à outra, porque nenhuma pessoa é igual à outra. Quando você compara, ignora o que é único no que vocês vivem. Ignora o caminho que percorreram, as batalhas que superaram, os momentos que só vocês sabem o valor que têm. As redes sociais alimentam essa ilusão de perfeição. Mostram o brilho, mas escondem o bastidor. Mostram o sorriso, mas não mostram as conversas longas, os dias de cansaço, as tentativas de recomeçar. É fácil achar que o amor do outro é melhor quando só se enxerga a superfície. Mas o amor real
vive nos detalhes invisíveis, nos gestos que ninguém publica, nos cuidados que ninguém filma. Comparar o seu relacionamento com o dos outros é o mesmo que comparar duas histórias escritas em livros diferentes. Cada página tem seu tempo, seu estilo, suas pausas. E não é porque o outro parece viver algo mais bonito que o seu amor deixou de valer. O verdadeiro problema é quando você começa a duvidar da sua própria história. Quando o foco deixa de ser o que vocês constroem juntos e passa a ser o que o outro mostra. O amor maduro entende que o valor está na autenticidade, que o que torna uma relação especial é justamente o que ela tem de imperfeito, de real, de humano. O amor não precisa ser igual ao de ninguém, só precisa ser sincero. A ferida da comparação cicatriza quando a gente começa a enxergar o outro como parceiro, não como espelho. Quando entendemos que cada relação tem o tamanho da entrega que existe nela, não do quanto ela se parece com as dos outros. Em vez de olhar para fora, o amor saudável convida a olhar para dentro, a reconhecer o que ainda falta, mas também o que já é bonito. A perceber que o outro pode não fazer tudo como você imaginou, mas faz à sua maneira, e essa maneira tem valor. A comparação rouba o que há de único, e o amor se fortalece quando é vivido com gratidão. É preciso coragem para parar de medir o amor pelos padrões alheios e começar a enxergar beleza na própria jornada. Amar é aceitar que o seu caminho pode ser mais lento, mais simples, mais discreto e ainda assim verdadeiro. É escolher celebrar o que se tem, em vez de lamentar o que se imagina faltar. A ferida da comparação só sara quando aprendemos a valorizar o real. Quando deixamos de querer o amor ideal e passamos a cuidar do amor possível, porque o amor possível é o que existe de verdade. É aquele que te conhece, que te vê de perto, que permanece mesmo sem aplausos, e é nele que está a paz que nenhum amor de aparência consegue oferecer. No fim, o que destrói não é o que o outro tem, mas o que você deixa de valorizar. Um relacionamento saudável nasce quando dois corações decidem parar de competir e começam a agradecer. Porque quando há gratidão, a comparação perde força. E o amor volta a florescer, livre, leve e inteiro. O silêncio entre duas palavras. Nem todo silêncio é vazio. Em um relacionamento, o silêncio pode ser tanto um abismo quanto um abrigo. Há o silêncio que machuca, aquele que surge quando a comunicação se quebra e o casal passa a coexistir sem realmente se ouvir. Mas há também o silêncio que cura, aquele que nasce do respeito, do entendimento e da presença. Saber a diferença entre um e outro é o que separa o amor que se desgasta do amor que amadurece. Muitos acreditam que se comunicar é falar o tempo todo, explicar cada emoção, justificar cada gesto. Mas o amor saudável entende que existe um tipo de comunicação que acontece sem palavras. Está no olhar que diz "eu te entendo", no toque que acalma, no gesto que demonstra. Às vezes, o amor se manifesta mais forte no silêncio do que no discurso. Porque quando o coração está em sintonia, o silêncio também fala. Mas o silêncio pode se tornar perigoso quando nasce da distância emocional. Quando a falta de diálogo vira fuga e a falta de palavras vira muro. É nesse silêncio frio que o amor começa a adoecer. Um casal que para de conversar começa a se afastar mesmo estando junto. O outro deixa de saber o que você sente e a mente passa a imaginar o pior. O que antes era cumplicidade vira dúvida. O que era calmaria vira desconexão. O amor maduro aprende a usar o silêncio com sabedoria. Aprende que há momentos em que é melhor calar do que reagir, porque muitas discussões nascem de impulsos, de palavras ditas no calor da emoção, que ferem mais do que resolvem. Saber silenciar quando o outro está com raiva não é fraqueza, é empatia.
É compreender que às vezes é preciso esperar o coração se acalmar para poder conversar de verdade. Mas também é preciso coragem para quebrar o silêncio quando ele já deixou de ser pausa e virou distância. Um relacionamento saudável não evita conversas difíceis. Ele entende que o silêncio não deve esconder o que precisa ser dito. Que o diálogo é a ponte que mantém dois corações conectados, mesmo quando as emoções se confundem. Falar com sinceridade é um ato de amor, e ouvir com atenção é uma prova de maturidade. A comunicação é o ar do amor. Sem ela, o sentimento sufoca. Mas ela não precisa ser constante, precisa ser honesta. Às vezes, o simples "estou aqui" vale mais do que longas explicações. Às vezes, o silêncio compartilhado é o que mais aproxima, porque nele o amor se faz presente, mesmo sem som. O segredo está no equilíbrio. Há silêncios que pedem acolhimento e outros que pedem conversa. Há momentos em que o outro precisa de espaço, e há momentos em que ele precisa ser chamado para perto. O amor inteligente aprende a reconhecer esses sinais. Aprende que nem sempre quem se cala quer se afastar. Às vezes, só precisa de tempo para se recompor. Um relacionamento saudável não tem medo do silêncio, mas também não se esconde nele. Ele sabe transformar o silêncio em pausa e não em muro. Ele entende que o silêncio pode ser um descanso da alma, desde que não vire ausência. Quando há confiança, o silêncio não separa, aproxima. Porque o amor seguro não precisa preencher todos os vazios com palavras. Ele confia na presença, mesmo quando tudo está quieto. O silêncio entre duas palavras pode ser o espaço onde o amor respira. É ali que o entendimento se forma, que o afeto se reorganiza, que a calma volta a tomar o lugar do ego. Quando o casal aprende a respeitar o silêncio, ele se torna parte da harmonia. Mas quando o silêncio é usado como castigo, ele vira uma arma. E amor nenhum sobrevive a um campo de guerra onde o diálogo foi banido. Por isso, aprenda a falar quando for preciso e a calar quando for sábio. Use as palavras para curar, não para ferir. E quando o silêncio chegar, não tema. Apenas ouça o que ele tem a dizer. Porque às vezes o amor fala mais alto quando tudo o que existe é o som de dois corações batendo em paz. A coragem de ser imperfeito junto. Em um mundo onde todo mundo tenta parecer forte, mostrar fraqueza parece perigoso. Mas dentro de um relacionamento, esconder o que dói é o mesmo que erguer um muro entre dois corações. O amor verdadeiro não nasce da perfeição, ele floresce na vulnerabilidade. É quando dois seres imperfeitos têm coragem de se mostrar como são, com suas falhas, inseguranças e medos, e mesmo assim escolhem ficar. Muita gente acredita que precisa ser impecável para ser amado. Então veste máscaras, disfarça erros, finge estar bem quando na verdade está em pedaços. Só que amor nenhum sobrevive onde não há verdade. O amor saudável começa quando existe espaço para ser humano. Quando chorar não é vergonha, quando errar não é motivo de afastamento, quando pedir desculpas não diminui ninguém. A vulnerabilidade aproxima, porque cria intimidade real. Ser imperfeito junto é aceitar que o outro vai errar e que você também vai. É entender que não existe manual, que às vezes as palavras falham, os gestos se confundem e ainda assim o amor continua. Porque o que sustenta o vínculo não é a ausência de erro, é a disposição de recomeçar. Quando o casal aprende a olhar para os próprios defeitos sem usar como arma, o amor amadurece. O problema nunca foi o erro, o problema é o orgulho que impede o perdão. A vulnerabilidade exige coragem. Coragem para dizer, eu não sei lidar com isso, eu tô com medo, eu preciso da sua ajuda. São frases simples, mas que abrem espaço para cura. Quando você se permite ser imperfeito, o outro sente liberdade para ser também.
E é nesse espaço que nasce o amor verdadeiro, o amor leve, o amor que acolhe. O amor imaturo quer impressionar, quer provar valor, quer vencer discussões. O amor maduro quer se entender, quer crescer, quer estar em paz. Ele não precisa que o outro seja perfeito, precisa que seja presente, porque a perfeição cria distância, mas a vulnerabilidade cria laço. Quando um casal entende isso, o relacionamento deixa de ser palco e vira abrigo. Muitos casais vivem em constante tensão porque passam mais tempo se defendendo do que se conectando. Cada um tentando mostrar que tem razão, que é o mais certo, que faz mais esforço. Mas o amor não é competição, é colaboração. Amar é ter a humildade de dizer, eu também errei. Vamos fazer diferente. A gente ainda pode dar certo. Essa humildade transforma o ambiente. Ela tira o peso, quebra o gelo, aproxima. Ser imperfeito junto é aprender a rir dos tropeços, a transformar as falhas em aprendizado. É perceber que cada erro corrigido juntos fortalece o vínculo. É olhar para o outro e saber que, apesar das quedas, existe escolha, existe vontade de continuar. O amor verdadeiro não é aquele que nunca se fere, é aquele que aprende a curar. A coragem de ser imperfeito é o que sustenta a cumplicidade, porque ninguém consegue ser feliz fingindo o tempo todo. O amor precisa de verdade. E a verdade nem sempre é bonita, mas sempre é libertadora. Quando você pode ser quem é, sem medo de ser rejeitado, o amor se torna um lugar seguro. E talvez esse seja o maior segredo de um relacionamento saudável. Não buscar perfeição, mas verdade. Quando dois corações imperfeitos se encontram e decidem caminhar lado a lado, aceitando o que o outro é, o amor deixa de ser fantasia e se torna real. E o que é real pode durar. O tempo como aliado do amor. Muita gente teme o tempo dentro de um relacionamento como se ele fosse um inimigo silencioso, pronto para apagar a chama e desgastar o encanto. Mas o tempo, quando há amor verdadeiro, não destrói, ele aprofunda. Ele transforma o que era impulso em compreensão, o que era curiosidade em intimidade, o que era paixão em parceria. O tempo é o espelho que mostra se o amor era apenas emoção ou se já tinha raiz. No começo, tudo é novo. Cada gesto encanta, cada palavra emociona. Mas é com o passar dos dias, meses e anos que o amor mostra sua força. Porque é fácil amar quando o sentimento é leve e o cenário é bonito. Difícil é continuar escolhendo o outro quando o cansaço chega, quando a rotina aperta, quando os sonhos mudam de forma. E é justamente aí que o tempo prova quem aprendeu a cuidar. O amor saudável entende que o tempo não é uma ameaça, é um professor. Ele ensina a paciência, o respeito, o valor das pequenas coisas. O tempo revela que o amor não se mede pela intensidade do início, mas pela constância ao longo do caminho. Porque o amor que amadurece não grita, ele se afirma. Não precisa de promessas, precisa de presença. Com o tempo, os corpos mudam, os rostos se transformam, mas o vínculo verdadeiro se fortalece. O amor que atravessa o tempo é aquele que aprende a se reinventar. Ele se renova nos gestos simples, nas conversas que nunca perdem sentido, nas risadas que ainda surgem mesmo depois de tantas tempestades. O tempo mostra que o amor não é feito de eternos começos, mas de incontáveis recomeços. Muitos desistem do amor porque esperam que ele mantenha o mesmo brilho do início. Mas o amor maduro não vive de euforia, vive de tranquilidade. É um amor que sabe esperar, que entende que o outro também muda, também erra, também cresce, e ainda assim escolhe permanecer. Porque o tempo traz imperfeições, mas também traz profundidade. Ele ensina que o amor não é estático, é um movimento contínuo entre cair e se reerguer juntos.
O tempo só se torna inimigo quando o casal para de evoluir, quando deixam de conversar, de se interessar, de cuidar, quando passam a tratar o amor como algo garantido. Mas o amor precisa ser cultivado como um jardim, com constância, paciência e dedicação. O tempo, por si só, não destrói nada. O que destrói é o abandono. O amor que é cuidado cresce com o tempo. O relacionamento saudável não tem medo do passar dos anos. Ele aprende a encontrar beleza em cada fase. Aprende a valorizar a solidez que só o tempo dá. Aprende que o amor não precisa ser novo para ser bonito. Precisa ser verdadeiro para continuar existindo. Porque o amor real não envelhece. Ele amadurece. E talvez esse seja o grande segredo. Deixar o tempo agir sem pressa, sem cobrança, sem a ilusão de que tudo precisa ser intenso o tempo todo. Quando o amor é vivido com calma, o tempo se torna cúmplice. Ele apaga os exageros, suaviza as feridas e fortalece o que realmente importa. O tempo, como aliado do amor, é aquele que transforma a paixão em parceria, o desejo em respeito, o encanto em confiança. É aquele que prova que o amor não precisa correr, só precisa permanecer. Porque o tempo, quando existe amor de verdade, não destrói. Ele revela o que é eterno. O amor que permanece mesmo depois da tempestade. Nenhum relacionamento está livre de ventos fortes. Em algum momento, o amor é testado. A convivência pesa, as diferenças se chocam, o silêncio se alonga e o coração parece confuso. É fácil amar quando tudo vai bem, quando o outro sorri e a vida corre leve. Mas o verdadeiro amor se revela quando o chão treme, quando os dias ficam nublados e mesmo assim existe uma vontade profunda de recomeçar. As tempestades chegam de muitas formas. Uma crise financeira, um problema familiar, uma doença, uma mágoa que ficou mal resolvida. Às vezes, é só o desgaste do tempo, o acúmulo de pequenas decepções que vão se somando até parecer que o amor ficou pequeno demais. Mas é nesse momento que o relacionamento mostra se foi construído sobre emoção ou sobre propósito. O amor que permanece não é o que nunca se abala, é o que não desiste. Ele entende que o para sempre não é uma linha reta, é um caminho cheio de curvas, pausas e recomeços. É o amor que não ignora a dor, mas a enfrenta de mãos dadas. Que entende que amar não é estar feliz o tempo todo, é estar junto mesmo quando dói. Quando o amor é verdadeiro, ele sobrevive à tempestade porque sabe que a paz depois dela vale o esforço. Um relacionamento saudável não foge das crises, ele aprende com elas. Porque cada dificuldade pode ser um convite à transformação. As brigas mostram onde falta diálogo. A distância mostra onde falta presença. A frustração mostra onde falta verdade. Quando o casal escolhe olhar para a dor com maturidade, o que era ruptura vira aprendizado. O amor renasce mais forte, mais consciente, mais real. O problema é que muita gente desiste no meio da tempestade. Confunde o barulho do momento com o fim da história. Mas todo amor passa por fases em que a esperança parece pequena. É nessas horas que o compromisso fala mais alto que a emoção. O amor maduro entende que o sentimento pode enfraquecer por um tempo, mas a decisão de ficar é o que mantém a base firme até o sol voltar a aparecer. O amor que permanece é aquele que sabe perdoar. Não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque escolheu seguir adiante. Ele entende que perdoar não é negar a dor, é libertar o coração do peso dela, é abrir espaço para reconstruir. O perdão é a ponte entre o que se quebrou e o que ainda pode florescer. Depois da tempestade, o amor nunca volta a ser o mesmo. E isso é bom. Ele se torna mais maduro, mais profundo, mais sereno.
O casal aprende que a segurança não está em evitar os conflitos, mas em superá-los juntos. Que o amor não se mede pelo número de dias bons, mas pela capacidade de resistir aos dias ruins. Um relacionamento saudável é aquele que entende que o amor não é só emoção, é escolha. Que mesmo depois da tempestade, ainda há algo a proteger. Que vale a pena reconstruir o que o tempo, o cansaço ou os erros tentaram derrubar. Porque o amor que permanece não é o mais fácil, é o mais verdadeiro. E no fim, o que mais importa não é o que se perdeu no meio da dor, mas o que se manteve de pé. O amor que atravessa as tempestades carrega cicatrizes, mas também carrega sabedoria. Ele entende que, às vezes, o recomeço é mais forte que o início. E é por isso que o amor que sobrevive às tempestades não volta igual. Ele volta mais puro, mais real, mais seguro. O amor que permanece é aquele que aprende que a vida não é feita só de dias de sol, mas também de noites escuras. E ainda assim, decide ficar, porque quem ama de verdade entende que o amor não é o fim da tempestade, é o abrigo dentro dela.